De hoje vamos falar sobre a situação do atacante Pedro no Flamengo, a agressão que ele sofreu e as consequências que isso vai trazer ao Flamengo. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal da HT Esportes e bora falar sobre isso. No último sábado, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, venceu a partida, mas o que virou notícia não foi o jogo, e sim o que aconteceu depois dele. O atacante Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, por ter se recusado a continuar aquecendo, né? Ele sentou no banco de reservas após a entrada de Everton Cebolinha e Luiz Araújo em campo. O atacante estaria incomodado com o fato de não ter sido aproveitado na partida, fato que se consumou com a entrada de Thiago Maia logo na sequência, gastando a última substituição do Flamengo. Então, após o jogo, o preparador físico Pablo Fernandes foi cobrar publicamente o atacante e disse que o Pedro teria tido uma falta de respeito com a comissão técnica. Pedro disse que falta de respeito é porque ele não tem sido tratado bem no Flamengo, está sendo prejudicado pela comissão técnica, e Fernandes então desferiu um soco no rosto de Pedro. Pedro não reagiu, não tentou agredir de volta, ele procurou um batalhão da polícia que estava no estádio e realizou o boletim de ocorrência, ele foi à delegacia. O Pablo Fernandes também se dirigiu ao local para dar a versão da história. Alguns jogadores do Flamengo, como Pablo, Thiago Maia, Everton Cebolinha, prestaram depoimento. Ninguém foi preso, mas Pablo Fernandes foi intimado a pagar uma multa. O elenco do Flamengo saiu em defesa do colega e decidiu que não treinará enquanto o preparador físico estiver na comissão técnica de Jorge Sampaoli. E aí a gente continua com a demissão do Pablo Fernandes, o preparador físico do Jorge Sampaoli. A decisão foi comunicada no último domingo, dia 30, e Pablo acabou pedindo desculpas ao jogador e ao clube, mas com o Flamengo, os jogadores, né, decidiram que não iriam treinar enquanto o Pablo seguisse no time, o Pablo foi desligado, né, do clube. E aí a gente tem outra questão também, o Flamengo decidiu que vai punir o Pedro com multa pelo ato de indisciplina, por ele ter se recusado a aquecer, né, a continuar aquecendo, e aqui a diretoria do Flamengo entende que a atitude de se recusar a aquecer é equivalente a se recusar a entrar em campo. Então Pedro vai ser punido com a multa. E também tivemos a decisão que o Sampaoli vai ficar no Flamengo. Houve toda uma conversa sobre se o treinador ficaria ou não, se o Sampaoli, como ele reagiria à demissão do Pablo, e o Sampaoli acabou acertando para ficar no Flamengo com a saída do seu preparador físico. Só que a história não termina por aí. Nessa segunda-feira, dia 31, Pedro não apareceu para treinar no Flamengo, no Ninho do Urubu, e isso vai fazer com que o jogador, né, que já seria punido com a multa por ter se recusado a aquecer, não apareceu para treinar. A assessoria do jogador não está ciente do assunto, o Flamengo disse que não liberou o jogador e nem o Pedro deu nenhuma justificativa. Então, o cara que tem contrato aí até dezembro de 2027 com o Flamengo, o clima pro Pedro seguir no Flamengo tá cada vez mais complicado. Então é uma história muito difícil, né? Houve esse ato de indisciplina por parte do Pedro em se recusar a continuar o aquecimento. Nada justifica a agressão que o Pablo Fernandes fez nele. Então a demissão é correta. Muitos já falam que o Pedro pode pedir para rescindir o contrato com o Flamengo. Vale lembrar que o Pedro não pode mais jogar por outros times brasileiros nessa temporada, né, da Série A. E ele não vai para outra divisão, com certeza. Então a possibilidade que tem é o Pedro ser negociado para o futebol europeu ou para o futebol do exterior, ou acertar já um pré-contrato com outro time para sair no início da próxima temporada. O fato é, acho muito difícil que o Pedro siga no Flamengo para a próxima temporada. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto super polêmico. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui e tamo junto. Até a próxima.